Eu tô aqui para te dar o melhor conselho financeiro que eu posso te dar. Entenda e jogue o seu próprio jogo financeiro. Essa ideia não é exatamente minha. Eu tirei de um podcast do Morgan Housel, que é o autor de psicologia financeira. Se você não conhece o Morgan Housel, esse é um cara brilhante em escrever sobre psicologia financeira, daí o nome do livro, mas ele também é brilhante em fazer a gente entender com exemplos reais sobre ideias simples de finanças. Então vamos lá, acompanha o raciocínio. Você conhece alguém que jogue ou você mesmo joga em um daqueles aplicativos de aposta esportiva que você entra lá e fala, tem a odd de 3-1, eu vou apostar que esse time aqui vai ganhar. Inclusive, isso tá dando um tremendo problema hoje em dia aqui no Brasil no futebol, né? Tirou na pequena área, quase foi gol contra, sobra, vai entrando, gol contra! Enfim, tem uma pesquisa feita recentemente aqui no Brasil que diz que 1 em cada 4 brasileiros que têm smartphone já fizeram algum tipo de aposta nesses aplicativos. 1 em cada 4 é 25%. Olha que interessante agora. Quando a gente divide isso em classes sociais, a gente tem classe A e B somando 22%. A gente tem classe C somando 21%. E já a classe D e E, esse número sobe para 30%. Então, 30% das pessoas que foram entrevistadas de classe D e E admitem que já fizeram algum tipo de aposta nesses aplicativos. E olha o que a própria pesquisa constata. Ou seja, justamente quem tem mais a perder são os que mais experimentaram esses apps. Agora, com as minhas palavras, será que as pessoas de classe D e E deveriam realmente ficar apostando em sites de apostas? Ou será que essas pessoas deveriam guardar o dinheiro delas para investir ou para gastar nas suas próprias vidas? Bom, como eu conheço, eu tô enviesado, eu conheço muitas pessoas que fazem apostas esportivas e fazem por lazer. Então eu trago o exemplo do próprio Morgan Housel no podcast dele. Loterias. Loterias, teoricamente, assim, até tem pessoas que são viciadas em loterias. Mas a loteria, a gente olha muito mais num aspecto de retorno financeiro em cima do que eu investir, do que vou me divertir jogando loteria, né? Tem N outras formas de se divertir apostando. Então, dizendo que loteria é algo mais focado no dinheiro, Morgan Housel, ele traz num dos exemplos dele, a maior parte das pessoas que gastam dinheiro com loteria lá nos Estados Unidos são as pessoas das classes mais baixas economicamente da sociedade. Então, Morgan Housel traz a história de um amigo dele que foi morador de rua por muitos anos. Uma conversa entre eles, o amigo do Morgan Housel disse para ele: olha, quando eu era criança e a minha mãe tinha a geladeira vazia lá em casa e ela tinha $3 no bolso, ela dizia: meu filho, com $3 eu não vou conseguir encher essa geladeira, mas $3 vão conseguir me comprar 3 tickets de loteria e esses tickets de loteria podem me dar a chance de encher essa geladeira. Isso traz uma visão totalmente diferente de quem é um pouco mais necessitado financeiramente. Em situações de desespero, a gente é forçado a pensar de forma diferente. Tá tudo bem. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente tende a acreditar que tem uma certa forma de lidar com o dinheiro, uma certa forma de investir. Só que a gente esquece que cada pessoa tem a sua particularidade. Tem um vídeo muito interessante do MrBeast com relação a investimento em loterias, né? Em apostas em loterias. Ele compra lá $1 milhão em tickets de loteria e I spent $1 million on scratch-off tickets. You're good. No joke, I bought so many that they literally had to deliver them in a dump truck. Our winnings from the $1 million of scratch-off tickets was $720,000. não é tão bom assim você comprar ticket de raspadinha. E pode ser que a maior parte das pessoas estejam educadas com relação a isso. As pessoas, por exemplo, da classe D e E, que investem muito em apostas, muito provavelmente elas sabem que as chances delas de ganhar são baixas. Mas ainda assim, é aquilo. Elas estão jogando um jogo totalmente diferente. E esse ticket de loteria, por exemplo, pode ser o único tangível que eles têm de mudar de situação de vida. Quando a gente traz isso para o esporte, as coisas fazem muito mais sentido. Você já viu um corredor de maratona criticando a forma que um corredor de 100 metros livres se prepara para fazer a sua corrida? A forma de treino dele? Obviamente que não. É totalmente claro para todas as pessoas que o maratonista vai treinar de uma forma e o corredor de 100 metros vai treinar de outra forma. São objetivos totalmente diferentes, são jogos totalmente diferentes. Quando a gente traz isso para finanças, isso se torna muito importante, porque se você não entende o seu jogo financeiro, é muito capaz que você vá começar a pegar dicas de pessoas que não entendem o jogo que você está jogando e te dão dicas como se fosse o certo a se fazer. Isso pode fazer com que você tome decisões super erradas sobre o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Bom, o mais sobrenatural dos moluscos levou 3 minutos para escolher diante das câmeras de televisão a bandeira espanhola. O abraço significa que o campeão do mundo, portanto, será a Espanha. Pelo menos para quem acredita na vidência do povo. Bom, mas por que eu me identifiquei tanto com esse tema e eu quis fazer esse vídeo sobre isso? Eu, como assessor de investimento, lá no início da carreira, por exemplo, nossa, quando eu conversava com o cliente e o cliente não queria correr nenhum tipo de risco, eu, bem mais novo, falando, poxa, não entra na minha cabeça, tem uma
um tipo de investimento aqui que pode trazer muito mais rentabilidade para ele. Mas por que ele quer ser tão conservador assim? Bom, vivendo e aprendendo. E aí, nesse tema, ele cita uma conversa com Daniel Kahneman, que é um psicólogo focado também na parte financeira. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel em finanças sendo psicólogo. E ele conta a história da consultora financeira que ele tinha, que quando ele disse para ela que: olha, minha filha, eu não quero ganhar mais dinheiro, eu estou satisfeito com o dinheiro que eu tenho. Quando ele disse que ele não queria ganhar mais dinheiro do que ele tem, a consultora financeira disse que não poderia mais trabalhar com ele. E quando o Morgan Housel perguntou para ele sobre essa situação, ele disse: o nosso cérebro está tão programado para ganhar mais dinheiro quando a gente está investindo, que quando vem uma solicitação de que, nossa, eu não quero mais ganhar dinheiro, estou satisfeito com o que eu tenho, só deixa eu ter o que eu tenho e continuar tendo o que eu tenho, isso dá um bug na cabeça das pessoas. Outro exemplo clássico que a gente tem, que é uma discussão eterna, é: devo comprar um apartamento ou eu devo alugar um apartamento e investir esse dinheiro para depois ter retornos para pagar por um apartamento quando eu quiser ter um apartamento, ou se eu não quiser ter um apartamento, não preciso ter um apartamento? A resposta é: depende de cada pessoa. Não tem a forma certa, não tem a forma errada. Pode ser que você compre um apartamento, você se sinta seguro para trabalhar mais e financeiramente, falando só financeiramente, não tenha valido a pena comprar um apartamento. Mas pode ser que esse apartamento que você comprou se valorize mais do que os seus investimentos. Enfim, é uma discussão eterna, que não tem resposta certa. Então deixa eu te contar um pouco como eu jogo o meu jogo. Talvez isso possa te ajudar a fazer você enxergar como jogar o seu jogo também. Hoje eu sou solteiro, tô no início dos 30 anos, nenhum ser, a não ser meus 2 cachorros, dependem de mim, financeiramente falando. E eu tô longe de estar rico. Merda. Tenho um custo de vida que cabe no meu orçamento mensal, isso baseado em quanto que eu ganho de salário por mês, e eu gosto de dividir meu dinheiro em caixinhas diferentes. Eu faço uma divisão em 4 caixas diferentes. Primeira caixa, reserva de emergência. Segunda caixa, aposentadoria. Terceira caixa, investimentos diversificados. Quarta caixa, Las Vegas Account. E aí, só para falar muito rápido sobre as caixas, porque não é o intuito do vídeo, reserva de emergência eu guardo até 18 meses de salários que eu tenho, porque eu sou muito conservador. Isso funciona para mim. E aí, nessa caixinha de reserva de emergência, entra também os gastos mensais que eu tenho. Caixa de aposentadoria. Invisto pensando em 20 anos de agora. E eu acredito que você fazendo stock picking no Brasil, você pode ter retornos excelentes. Então eu pago gestores para fazerem isso por mim. Invisto em previdência. Investimentos diversificados, conforme vai sobrando dinheiro, eu ganho algum bônus, alguma coisa que eu não estava esperando. Eu consigo dar uma diversificada em diversos tipos de investimento. E Las Vegas Account é a conta que eu faço o que eu bem entender. Eu pego ali, ganho dinheiro, opero, invisto na bolsa, tiro, compro alguma coisa com o dinheiro que eu ganhei. Pô, se eu perder, não tem problema. É o que eu gosto, que eu me sinto confortável de fazer. Testo operações para ver como que funciona um tipo de produto financeiro, para ter experiência, para passar para os clientes. Enfim, é aí que as loucuras. Eu não invisto, nunca fiz aposta esportiva, mas eu consideraria essa conta como a conta das apostas esportivas. Mas Eric, você não deveria otimizar os seus investimentos e colocar tudo numa caixinha só, olhar de uma forma mais racional? Cara, eu poderia, mas a forma que eu faço funciona para mim. Mas vamos combinar. Pode ser que as coisas mudem. E não tem nenhum problema se as coisas mudarem. Michael Jordan, ele, se você não conhece Michael Jordan, maior jogador de basquete de todos os tempos. Get your highlight reels rolling. Number 23's in the house. No meio da carreira de basquete, parou de jogar basquete para jogar beisebol. E depois ele voltou a jogar basquete. E aí ele diz que essa transição do beisebol de volta pro basquete foi um pouquinho mais difícil do que esperada, porque o biotipo, o corpo dele estava preparado para jogar beisebol. Só que ele conseguiu se adaptar e voltou a ser o melhor da história do basquete. Ou seja, se o jogo mudar para mim financeiramente, pode ser que eu tome um tempo para reorganizar ali as minhas caixinhas, quanto que eu tenho que ter em cada, mas as coisas vão se organizar eventualmente. Não que eu esteja me comparando financeiramente com o Michael Jordan. A autoestima tá alta, né? Mas enfim, você entendeu o recado. No final das contas, o que eu quero te passar é: entenda o seu jogo financeiro. Se você não entender, você corre o risco de pegar dicas de pessoas que não entendem o seu jogo financeiro. Poxa, a ação de Vale tá muito barata agora na bolsa. Barata para quem? Barata para quem quer investir a longo prazo? Barata para quem quer fazer um trade rápido? Enfim, entenda o seu jogo. Trabalhe com alguém que ajude você a entender o seu jogo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.